Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero torcer vibro para que vocês estejam ótimos e ótimas. Bom, eu estou aqui no Instagram, o pessoal do Instagram, quem está nos acompanhando aí, sejam todos muito bem-vindos. E estamos aqui também no Facebook. Vocês do Facebook, assim que vocês entrarem, por gentileza, já convidem as pessoas para estar aqui conosco, porque a temática de hoje realmente é uma temática muito especial. Quando nós falamos, então, do Julho Laranja, é um mês de conscientização. E aí, falando sobre isso, eu gostaria de apresentar para vocês aquele que será o entrevistado, tá? Dr. Marcos Madeira. Dr. Marcos Madeira, ele atua nessa área há mais de 20 anos, ele tem uma rica experiência nessa área de ortodontia, ele se formou em odontologia em 1984, né, já faz um tempinho, na Universidade Metodista, e assim que se formou, ele já começou a trabalhar na área de ortodontia. No mesmo ano que ele se formou, ele já começou a trabalhar nessa área. Depois, em 1993, ele finalizou a especialização e em 98 tornou-se mestre em ortodontia. Dr. Marcos Madeira, ele vem de uma família de tradição em ortodontia. O pai e o avô paterno também trabalhavam nessa área. Então, com vocês, gostaria de convidar aqui no Facebook, né? Primeiro, Dr. Marcos Madeira, e já vou convidar aqui no Instagram também. Deixa eu achar aqui. Você fez uma apresentação, eu fiquei bastante contente, porque remeteu à história familiar, né? Então, de fato, meu avô foi dentista também, trabalhou muitos anos como dentista e terminou a carreira aqui em Santo André, no final da década de 60. E depois, meu pai já trabalhava junto com ele, e até 2001 trabalhamos, eu e meu pai juntos, os dois fazendo ortodontia no consultório. A gente usa de atender crianças de todas as idades, né? Então, desde os mais novinhos até os mais experientes, né? A gente procura proporcionar para eles a condição de uma estética do sorriso, uma função mastigatória e uma situação de harmonia facial dentro da nossa especialidade. Então, a gente procura também orientar os pais que estão recebendo agora, né, chegando a notícia que vai nascer o filhinho e tal, de como pode fazer para prevenir problemas da nossa área, né? E a campanha, como você disse, Julho Laranja, ela tem já, tradicionalmente, esse mês de julho, como sendo, né, o mês das férias, para poder que os pais levem as crianças entre 5 e 6 anos, ou próximo aos 6 anos, para fazer uma primeira avaliação ortodôntica. Nesse período, a gente ainda está em dentição de leite, no finalzinho da dentição de leite, começando a misturar com alguns dentes permanentes. Então, é importante que a gente avalie como é que foi o desenvolvimento dessa dentição e poder evitar que problemas pequenos se tornem problemas maiores ou estruturais no adulto, né? Então, se a gente interferir nessa fase, a gente consegue resultados de prevenção efetivamente. Então, a gente fala que a ortodontia é o estudo da correção, o estudo da posição correta dos dentes, e com isso, a nossa finalidade é manter, desde que o dente, até antes que o dente nasça, e desenvolver a vida toda com isso. Quanto antes o diagnóstico for feito, menor a consequência do desvio de normalidade que a criança apresenta, menor o risco de estabelecer uma alteração na forma de morder, na forma de desenvolver e crescer os arcos dentários e a face. Então, esse conceito da estética tem que ficar colocado como, assim, a estética meio que como consequência da função normal, né? Então, vamos falar de função respiratória, função mastigatória, função da deglutição, né? Função da fala. Tudo isso está relacionado com a forma com que o arco dentário superior recebe o arco dentário inferior na hora que a gente está encaixando os dentes, né? Então, se não tiver um desenvolvimento normal, esse encaixe vai se dar de forma inadequada, né? Então, a musculatura mastigatória, ela, de alguma forma, vai encostar o dente de baixo no de cima, né? E agora, se tiver tudo na direção certinha, vai trabalhar direito, esquerdo igual e pronto.
Mas se tiver algum desvio, ela vai fazer escapar para a direita para trabalhar de alguma forma, buscando a questão até da sobrevivência mesmo, a questão de captação alimentar. Sim, sim. E existem alguns sinais, assim, comuns, onde os pais, as mães, os cuidadores conseguem perceber ali naquela criança, ainda, sei lá, 2, 3 anos, que ela tem uma questão importante para ser averiguada? Sim, sim. A gente quer até, vou aproveitar essa sua pergunta para até a gente voltar um pouquinho antes até dos dentes nascerem, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, quando a gente tem o bebê recém-nascido, que é banguelinha, né? Não tem dente nenhum, ele vai precisar buscar alimento por meio da amamentação, né? Então ele vai fazer a sucção, e essa sucção ele vai ter que buscar, né, o alimento e fazer o movimento de ordenha, né, com a mandíbula e com os músculos da base da língua, para poder pressionar o mamilo para que haja um depósito de leite sobre a língua, para daí ele fazer um outro movimento, para ele ter um outro depósito, e aí ele ter um volume para que ele tenha o estímulo da deglutição. Então, nesse exercício, da onde ele pressionou com a língua e como ele captou esse leite e a forma como ele deglutiu, começa a desenhar o estímulo para que os arcos dentários se desenvolvam de forma conveniente. Então, aí vem a importância, né? Se eu vou fazer a amamentação, eu não posso ofertar para a criança um volume de leite em onde ela não tenha que fazer esforço para obtê-lo. E esse esforço, ele é um trabalho muscular que vai modelar a estrutura óssea que está sendo desenvolvida. Você falando agora, eu fico lembrando daquilo que se fazia no passado, né? Pegava uma madeira, abria o bico dela, né? Isso. Para que saísse uma quantidade muito grande de leite. Então, isso não seria o ideal. Exatamente isso, né? O ideal é que o leite seja obtido por algum esforço, né? Então, a gente tem aquela cena típica, né, que começa a amamentar, vamos dizer, uma amamentação natural, né? Então, termina o primeiro peito, dá aquela descansadinha e tal, às vezes já precisa fazer a troca, né? E aí vai para o segundo, e nesse momento, ele já está cansadinho, né? E aí faz o segundo peito, né? E, consequentemente, acaba dormindo, porque ele atingiu a plenitude gástrica ao mesmo tempo que ele atingiu a plenitude emocional, né? Porque essa sucção... É exatamente isso. Porque ele vai estar buscando as duas coisas, né? Então, se você faz, como você falou antigamente, abria lá o bico para ir logo, o estômago satisfaz, mas a sensação, a necessidade de sucção ainda persiste. E aí ele acaba não dormindo, porque emocionalmente não está satisfeito. Então, aquela sucção que a chupeta ofertada vai proporcionar para ele, para que ele consiga fazer o sono. Então, a gente pretende dizer para os pais que estão acompanhando a gente que essa indicação da chupeta, ela não é uma coisa que seja proibida, mas ela tem que ser disciplinada e ofertada quando necessário. Então, se a criança fez a amamentação de forma normal, tranquila, né, e levou ao tempo necessário, e aí ele adormeceu, ele não vai precisar de chupeta nenhuma, porque ele já está pronto, vai entrar em sono profundo e vai crescer, né? Agora, se ele encheu o estômago, mas ainda está precisando sugar, se você não der a chupeta, ele vai achar alguma coisa para ele sugar. E aí a questão do hábito da sucção dos polegares, que é muito comum, né? Então, a gente diz... interessante quanta coisa junta, né? Então, só para a gente fazer um arremate aqui. Se a criança consegue fazer uma boa sucção, sem tanta pressa, ela tem uma saciedade e ela consegue, inclusive, se satisfazer emocionalmente. E aí vai descansar. Isso vai fazer com que ela não tenha uma necessidade de postergar essa sucção para depender de uma chupeta, por exemplo. É isso, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Olha então, só, se você tem essa condição, seja na amamentação natural, ou seja na amamentação artificial, mas que ela faça o esforço, né, para poder se alimentar e fazendo sucção, a hora que satisfaz seu estômago, satisfaz o lado emocional também. E, consequentemente, ela dorme um sono bom.
né? É um sono tranquilo que vai dar aquele sossego que os pais tanto querem nessa fase inicial da vida. E a gente quer dizer sempre que é importante que, na impossibilidade de fazer amamentação natural, a amamentação artificial, ela deve cumprir o mesmo caminho, né? Primeiro de um lado, depois do outro, e a criança tendo que buscar o leite e não ter aquele leite que fica, né? Aquele jatão, uma né? vegeta, assim, né? Dentro da criança. Então, olha às vezes, as mães falam, eu estou tendo muito leite, né? Então, tá bom, você tem muito leite, então tira o leite antes e depois da criança, porque senão ela vai ter um jato, um despejo de leite, ela mal vai deglutir ar junto com o leite, de uma forma que depois ela vai ter desconforto, e vai ficar faltando sucção. Então, o volume de leite, seja de um método ou de outro, tem que ser disciplinado de forma que haja esse esforço. Então, fazendo esse esforço, César, a língua se posiciona de forma que o arco superior seja estimulado para crescer, tanto para o lado, quanto para cima, quanto para frente. E, consequentemente, ele fazendo essa deglutição, ele vai conseguir respirar normalmente pelo nariz, né? Então, porque a gente tem que pensar assim, a criança nasce sabendo respirar pelo nariz. Ela só respira pela boca quando esse nariz está entupido por uma questão de sobrevivência. E depois que ela aprende a respirar pela boca, ela sabe que o nariz não é um bom caminho, então ela vai habituar a fazer um padrão respiratório pela boca. E se a gente deixar nessa fase esse processo persistir, todo o crescimento da cavidade nasal, pelo volume do ar passando, acaba não acontecendo. E, consequentemente, altera o desenvolvimento da área de cavidade nasal, de seio maxilar e, consequentemente, de céu da boca. Então, se você amamenta de forma ordenada e calma, você está estimulando o crescimento de tudo. E se ela tem muita necessidade daquele refluxo, né, daquela regurgitada após a amamentação, nós temos que pensar que esse fluxo de leite que está voltando, ele sobe e vem, não é que vem todo pela boca, às vezes vai pela cavidade nasal também, lá para cima, e ali é uma área que a gente não consegue higienizar depois. Sim. E pode esse até resíduo... aspirar, né? Broncoaspirar? Na verdade, isso não é o comum. O comum é ficar resíduos, né, de leite na região da adenoide, que fica um pouco em cima ali da campainha. Sim, e aí inflama esse tecido e ele incha, né? Então, no ar não passa, e aí, por conta disso, a boca abre, e aí ele descobre que o ar chega por aí. Também quando você respira pelo nariz, o lábio está fechado e a linguinha está no céu da boca. Verdade. O desenvolvimento das vias aéreas e da cavidade bucal vai se dar normalmente. Quando eu vou respirar pela boca, a língua desce para baixo. Posiciona-se embaixo, fazendo pressão para que a mandíbula cresça de um jeito diferente do que ela foi desenhada para crescer. Então, a gente tem que pensar que, desde a amamentação, a gente precisa cuidar da respiração, e respirando ele vai dormir o sono bom e, consequentemente, acordar disposto, acordar daquela forma que a gente entende que é o normal, né? Então, a gente percebe os desvios, né, da dentição, porque esse sugar normal, esse respirar normal, definem a posição em que o dente de leite nasce. Então, se eu degluto errado, se eu sugo errado, se eu respiro errado, o primeiro dentinho de leite não vai nascer na inclinação que ele foi projetado para isso. Olha, normalmente a gente gosta de falar o seguinte, né? Por exemplo, eu já escutei muito isso dos pais. Quando você vê uma criança que tem essas dificuldades, alguns pais falam, isso é genética? Né? Porque é pequenininho ainda, nada aconteceu para que... Mas a gente está percebendo que já aconteceu muita coisa nesse processo da amamentação que impactou, inclusive, no nascimento do dente de leite de uma forma incorreta, né? Pois é, e você pensa, vamos imaginar, né? Enquanto está aquele banguelinho ali, né, a mandíbula vai para a direita, para a esquerda, para frente, e não tem referência nenhuma. Quando começam a chegar os dentinhos primeiro embaixo, e aí vai chegando os primeiros dentinhos de cima, e ela a mandíbula começa a encontrar ali uma barreira, começa a encontrar uma referência para movimento,
por volta dos 6 meses, a 1 ano, esse dentinho está chegando, então ele vai começar a desenvolver já um movimento guiado por alguma coisa. Então você sabe que a anatomia que esse dentinho de leite tem, ela foi idealizada para que o dente de baixo escorregue sobre, né, pela parte de trás do dente de cima, e para isso acontecer, a parte de cima tem que ter crescido o suficiente pelo estímulo que a fase anterior deu, e aí o dentinho de baixo recebe depois o dentinho de cima. Então você tem os 4 de leite embaixo e os 4 de leite de cima, já formando então uma referência do que vai ser o movimento de corte que o dentinho de leite vai começar a fazer. E depois de 1 ano e meio, começam a nascer os dentes de leite mais lá do fundo, que são os molares de leite, começam a dar as referências dos movimentos laterais. Então, com 2 anos e meio, a gente já tem os 20 dentinhos de leite, os 10 de cima e os 10 de baixo, com a parte de cima sendo uma tampa e a parte de baixo encaixando como se fosse uma caixa. E aí, movimento para a direita, movimento para a esquerda, movimento para frente, guiado pela face dos dentes. Mas isso só vai acontecer se a primeira fase aconteceu tudo normal, né? Ó, eu tô achando que o pessoal tem que dar um jeito de criar um curso lá na maternidade, né, com o profissional para explicar tudo isso, né? Porque garanto que tem muita gente daqui que nunca ouviu falar sobre isso e a importância que isso tem, né? Que realmente é muito importante para a vida toda, né? Porque nós sabemos o quanto impacta as questões dos transtornos aí mandibulares e assim musculares, inclusive, também, né? E olha que importante tudo isso. A Ana Maria Morini, inclusive, uma ex-aluna de pós-graduação, a Cristina também está aqui. Oi, Cristina. Ela está perguntando se pode interferir também na fala futura. Sim, opa. Porque pensa assim, né? Quando você está com a boquinha aberta e dá a ordem para fechar, né? Então você vai... Pensa, o movimento de fechar a boca são músculos do lado direito e músculos do lado esquerdo que tem que contrair de forma simultânea, simétrica, para que você feche. Se o dentinho está inclinado ou mal posicionado, a hora que tocar o dente do lado direito e não tocou do lado esquerdo, o músculo do lado direito avisou, já encostou. Então ele para de contrair. E o esquerdo ainda não encostou, ele continua contraindo. Aí o queixinho muda, vai para o lado. E, consequentemente, ele vai deglutir, vai falar, desviando, né, mordendo, né, o queixinho mais para a direita ou mais para a esquerda, de forma que ele vai distribuir a força que o dente de baixo vai fazer no dente de cima, diferente de um lado do outro. Né? Então, ele vai falar, com certeza, ele não vai conseguir pronunciar de forma correta. Muito bom, pessoal. Olha, se vocês já tiverem mais perguntas também, vamos conversar. Estamos ainda no nascimento dos 20, né, dentes de leite, que são 20, é isso, né? 10 isso embaixo. Mesmo. Isso aí, e aí a gente já vai continuar a partir daí, mas vamos entender um pouco esse ciclo, né? É interessante e complexo, sim, né? É uma engenharia que ocorre aí para que tudo fique bem, né, doutor Marcos? É uma biomecânica, né? Porque a estrutura óssea da mandíbula, da articulação e da face não está pronta quando a gente nasce. Então, a gente vai ter fases em que esse crescimento vai se dar de forma mais acelerada, períodos que ele vai se dar de forma mais lenta. Mas a função da mastigação, que é dada pelo ciclo mastigatório, que não existia e foi criado a partir da erupção dos dentes. Então, você imagina, o dente de leite tem um esmalte mais molinho que o esmalte do dente permanente. Ele é próprio para ser desgastado por uma função. Então, a gente sabe que aos 30 meses, né, 2 anos e meio, os 20 estão funcionando. Lá com 6 anos, eles já devem estar desgastados naturalmente. Não é para ter dente pontudo. Não é para ter dente novinho, é porque ele tem que ser gasto nesse exercício, nessa preparação do futuro ciclo mastigatório. E esta fase de transição que começa lá nos 5, 6 anos é a hora que o Júlio Laranja chama o pessoal para
Vamos ver como é que gastou o dente de leite. Gastou igual da direita, gastou igual da esquerda, o da frente está certo. Então, aí a gente começa a perceber, César, a questão do desgaste feito por conta do bruxismo, né? Um transtorno. Que impacta então, muito no sono também, né? E muito comum as mães falarem, nossa, eu estou no meu quarto, ouço o filho rangendo os dentes. Então, é importante dizer que a gente só faz bruxismo em sono leve. Né? Então, no nosso sono, você pode falar isso com muito mais propriedade, tem fases de sono leve e fases de sono profundo. Isso mesmo. Quando o sono profundo não consegue se manter e prevalece sono leve, você vai ter muito mais oportunidade para que os músculos façam a parte de baixo se movimentar de forma aleatória, de forma descontrolada, independente de vontade, e fazer desgastes que não seriam os desgastes ideais. Então, a gente percebe na criançada, nessa fase de 5 para 6, como está o desgaste do dentinho de leite, já começa a perceber como é que ele dorme. Então, tem que ver por que é que esse sono profundo não se mantém. Aí aparecem as causas de ordem respiratória, de ordem comportamental, que podem perturbar a estabilidade do sono profundo. Então, até uma pergunta, enfim, também um exemplo, né, que eu vou dar. Eu já li bastante sobre a questão do bruxismo, né, e o que nós percebemos na literatura é que muitas crianças apresentam o bruxismo, e aí por volta de 1 ano, 2 anos ela apresenta, e depois some, desaparece, né, ao menos isso, já tive relatos, né, de pessoas e também já li em artigos. E depois a gente percebe que algumas vezes, por volta dos 10 anos, quando a dentição permanente aí já está bem, acho que quase terminada. Não, está completando, ainda está quase, né? Ainda está na fase misturada. Né? Então, a ideia é dizer assim, né? Se a gente faz o ranger dos dentes, a gente está em sono leve. Então, ranger um pouquinho, tá tudo bem, porque faz parte do período do sono leve. Mas o que pega é quando eu tenho um período enorme de sono leve e, consequentemente, você desgasta muito, né? E se você atravessa essa fase de instalação da dentição permanente, então a gente chama de dentição mista, né? Que é misturada dente de leite com dente permanente. Essa dentição mista se faz e a criança não faz um sono bom, ela começa a gastar dentes permanentes antes de que até a dentição se instale. Olha só. Então, essa fase de 5, 6 anos tem que ter sono bom, né? E se não está bom, tem que entender por quê. Porque se você deixar e não fizer nada, o dente permanente acaba desgastando muito cedo, por conta desse bruxismo que se dá no sono leve. Doutor Marcos, aqui no Insta, eu vou pedir para você, se você conseguir virar um pouquinho o celular, porque está te cortando bastante aí. Isso, agora melhorou. Boa. Melhorou. Pessoal do Insta aí, se tiver alguma pergunta também, fique à vontade, viu? Nós estamos bastante aqui no Facebook, mas se tiver alguma coisa aí, pode perguntar. Deixa eu já emendar aqui para... a Cristina perguntou se criança tem... se bruxismo também é hereditário. Eu vou até me adiantar aqui e colocar o posicionamento enquanto psicólogo, né? Nós sabemos que a etiologia do bruxismo ela é multifatorial. Nós temos aí os fatores dentários, fatores fisiológicos, psicológicos e também neurológicos. É importante saber disso, né? Agora, as forças exercidas pelo bruxismo podem provocar diferentes transtornos aí nos dentes, né? No tecido de suporte do dente. Por isso que é importante demais. Por mais que você verifique que existe uma questão neurológica, é importante o acompanhamento também com o dentista, né? Justamente para ele verificar o que pode ser feito, né, naquilo que se apresenta. Pode ir lá, doutor Marcos. Então, a gente tem que observar muito nesse período, César, a condição da respiração, né? Então, na nossa região, aqui onde a gente mora, com esse ar bastante, né, desfavorável, poluído,
a gente tem facilidade para irritar a mucosa da cavidade nasal, né? Então, isso já pode ser uma obstrução para a passagem do ar. A gente tem também as inflamações ou aquele hiperdesenvolvimento das adenoides. Então, a gente sabe que o adenoide maior fecha a passagem do ar. E ainda temos as amígdalas. Amígdalas grandes fecha a passagem do ar. Qual é a solução que a criança tem para isso, né? Ela tem que tirar a posição da mandíbula habitual e, né, abrir espaço para o ar. Então, você começa a dar um exercício, um estímulo, para que o crescimento se dê de forma diferente do planejado, por conta de obstruções físicas. E essas obstruções atrapalham o sono profundo, porque ao dormir, tampa a passagem e a criança sai do sono profundo e vem para o sono leve. Sim. Ou às vezes até desperta e chora durante a noite e não sabe por quê, e tem essa condição, né? Então, a gente tem que ficar atento a essa questão respiratória, né? Então, voltando àquela pergunta sua, né? Se a gente consegue perceber com 2 anos, 3 anos, se tem desvios, basta a gente entender. Se está respirando mal, você entra no quarto à noite, está com a boca aberta hoje. Vai amanhã, está com a boca aberta. Já tem uma respiração bucal instalada, a probabilidade de haver uma relação com uma deformidade do arco superior ou do arco inferior que vai fazer com que a mandíbula tenha que ficar em outra posição é enorme. É muito grande, né? Doutor Marcos, eu vou pedir mais um favor. No Insta tá variando bastante. Se puder inverter a internet, como nós combinamos, eu acho que vai ficar melhor. Tá? Liga primeiro os 5G depois, o 4G depois você sai do Wi-Fi. Enquanto isso, eu acho que seria importante. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Aqui da Cristina, acho. A Cristina perguntou se a criança que chupou chupeta em demasia e essa caixinha da dentição esteja com a dentição superior projetada para frente, quais são as complicações no futuro? Perfeito. Então, vamos lá. A presença de algum obstáculo, seja chupeta, seja dedo, seja a língua, entre os dentes anteriores, deixa os dentes do fundo sem contato com ninguém. E o fato desses dentes estarem calçados aqui, e os do fundo não, vão fazer com que os do fundo, os de baixo subam e os de cima desçam, e aí a criança começa a fechar, só que na frente não fechou. Então ela cria o que a gente chama de uma mordida aberta. E além disso... para encontrar, né? Isso, no fundo está encostado, e na frente não, né? Então ela morde, mas não corta, né? Então ela tritura o alimento, mas não corta o alimento. Então aquela guia que a gente falou que o dentinho de leite vai fazer, acaba não fazendo porque fica um recheio entre eles e a mordida fica aberta. Então, às vezes, começa por conta da chupeta, mas a língua entra naquele buraquinho e ela passa a ficar ali de recheio, e a mordida aberta se instala. Pelo que eu estou entendendo da pergunta, ela não está dizendo da questão vertical, ela está falando da questão para frente e para trás. Para frente, né? Então, todo mundo nasce, né, com a sua característica genética, que vem do pai, vem da mãe, né? Então tem aquela estrutura que vai cruzar, mas a princípio é para dar certinho. Mas se ele tem lá alguma hereditariedade favorável para que a parte de cima cresça mais, ou a parte de baixo cresça menos, e a gente põe alguma coisa ali como um estímulo para favorecer que essa diferença aconteça, essa diferença não vai se autocorrigir. Então, se ela se instalou nessa fase, já está dizendo para a gente que ele tem que entrar com um tratamento ortodôntico interceptativo para acertar essa diferença. A parte de baixo que está muito para trás tem que vir para frente. E a parte de cima, que já cresceu muito, tem que ficar ali esperando que a de baixo alcance. Né? Então, isso é um tratamento ortopédico que a gente fala, que pode ser funcional,
né, pelo método do recurso que a gente usa, ou pode ser mecânico, usando outros métodos para isso, né? Entendi. E existem, então, obviamente, os aparelhos, mas existem alguns exercícios também. É isso mesmo? Sim, desde que haja condição de fazer, sim, né? Então, a gente diz que os desvios da deglutição, né, os desvios do respirar, a gente pode começar a corrigir, né? Então, se eu tenho certeza que o ar passa pelo nariz, em algum momento não passou, ela aprendeu a respirar por hábito agora. Se eu fizer exercício para lembrar vedamento labial, eu já estou fazendo um exercício, porque ao vedar o lábio, eu posiciono a língua no lugar certo, e o ar vai entrar e eu vou trabalhar diafragma, coisa que quando eu respiro pela boca, nada disso eu faço. Então, o desaprender a respirar pela boca é alguma coisa que exige muito exercício, né? As fonos sabem bem disso, elas que normalmente nos ajudam nesses tratamentos. É um condicionamento muito difícil, importante de ser feito e difícil de conseguir resultado, porque fica naquela memória, né? Se fechar a boca, não respira. Olha só. Porque em um momento não respirou. Sim, e do ponto de vista psicológico também, nós sabemos que a inspiração e a inspiração pelo nariz, ela também faz um trabalho muito importante através da respiração diafragmática, que você acessa o nervo vago, né, o sistema vagal. E existe uma teoria, a teoria polivagal, que nos diz que quando você consegue inspirar e expirar, então, inspirar pelo nariz, é uma respiração mais larga, diafragmática, o sistema vagal ele é ativado e, inclusive, consegue gerenciar melhor a área emocional, que é a área do sistema límbico, né? Essa área emocional instintiva do cérebro. Então, olha quanta coisa que está envolvida fazendo aquilo que deveria ser feito, porque é natural. O natural é isso, né? Eu tenho um amigo que costuma falar o seguinte: você come por onde? Você come pela boca. Então, você vai respirar por onde? Pelo nariz. Né? Obviamente, nós sabemos que é um exercício, né, que nós fazemos e desaprendemos, né, como você mesmo já mencionou. Né? Agora, doutor Marcos, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, a visão da ortodontia acerca da apneia, porque nós percebemos que a apneia, normalmente, ela vem seguida do ronco, né, e que é exatamente aí essas pequenas pausas na respiração. Isso, em alguns casos, acontece aí nos 2, 3 anos. A gente percebe quando as amígdalas e a adenoide, ela se desenvolve num ritmo muito acelerado do que as vias aéreas superiores, pode apresentar, então, nessa idade, já a apneia. Tá? É isso mesmo que pode acontecer? César, a gente fica sempre atento a isso, porque a gente tem que pensar assim, que a adenoide ela é uma glândula que serve como defesa e ela cresce junto com a criança até uma determinada idade, até perto dos 8, 5, 6 anos, e depois ela para de crescer e o resto continua crescendo. Então dá a impressão que a adenoide diminui. Tá, porque ela estabiliza. Ela estabilizou. Agora, se ela está hipertrofiada por agressões, seja de muco, seja de resíduo, de refluxo, ela inflama, ela aumenta de tamanho por conta de uma inflamação causada por uma agressão externa. Então, essa adenoide, ela não vai desenvolver mais a função proteção e ela funciona, pelo volume que ela fica, como uma rolha, né? Para a passagem do ar. E se ainda por cima tem uma inflamação ou uma característica de amígdala, que são amígdalas volumosas, a hora que a criança deita para dormir, aquilo tudo tampa. Literalmente cai. Exatamente. E aí, para o ar passar, ela tem que fazer esforço para abrir a passagem do ar, projetando a mandíbula. E você não faz isso em sono profundo, né? Você só faz isso no sono leve ou acordado, né? Sim. Então, aí acaba acontecendo as questões relacionadas por obstrução, algumas apneias, que os pais percebem isso, porque isso tem um ruído, isso tem um sofrimento, né? A criança que não para, né? Ela dorme
e acorda no pé da cama, ela está buscando, né? Ela está procurando ar, né? Ela está procurando respirar. Então, a gente percebe por esse cuidado. Então, quadros de apneias não são raros a gente encontrar nos respiradores que tem quadro de respiração bucal, mais frequente ainda do que os que tem respiração nasal, né? E aí nós podemos, inclusive, eu já experimentei isso, né, na clínica psicoterápica, no qual uma criança tinha queixa de TDA, né, de transtorno de atenção, e aí quando fomos perguntar acerca do sono, a mãe trouxe esse relato. Não, meu filho não dorme, meu filho ronca, enfim. E aí eu encaminhei para o profissional, e aí percebeu que realmente ele estava com uma hipertrofia na adenoide, e aí o que aconteceu? Fez lá a terapêutica, conseguiu resolver o problema, depois de uns 3, 4 meses, o indivíduo já conseguiu reabilitar o seu sono de qualidade, sumiu o transtorno de atenção. Isso, então, perfeito. Perfeito. Interessante, né? Por isso que a equipe multiprofissional é muito importante, né? A gente precisa sempre entender, né, e faz os pais entenderem que, nesta fase, o ortodontista faz parte de uma equipe multidisciplinar, onde o médico pediatra, o dentista, o odontopediatra, o médico otorrino, né, o fono, né, todo mundo trabalhando na mesma área. E tem que haver uma concordância na forma de agir, na forma de tratar, né? Então, você tem que procurar dar para essa criança uma condição respiratória melhor, quanto melhor possível, para que ela se alimente melhor e, consequentemente, para que ela desenvolva melhor. Então, a gente tem que... Desculpa, pode concluir. Entender que esse desenvolvimento, né, a gente fala que é como se fosse um rio, né? Ele tem que seguir o fluxo, né? Então, o crescimento vai acontecer de qualquer maneira. Sim. O que nós temos que fazer é tirar as coisas que interferem no crescimento normal. E a respiração inadequada, a forma de dormir inadequada, afetam, sim, esse crescimento. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é da Viviane Capitânio. Ela diz o seguinte: ixi, eu só respiro pela boca. Isso é muito comum, né? Então, a gente, como eu disse no começo, pode ser que em um determinado momento do desenvolvimento, a Viviane teve uma obstrução. Ela aprendeu a respirar pela boca e hoje ela não tem mais obstrução. Só que ela não sabe mais respirar pelo nariz. Então, primeira coisa a fazer é ver se o ar tem entrada e saída, e aí, segundo, o trabalho de fisioterapia com fonoaudiólogos, que são os profissionais capacitados para fazer um trabalho desse, para recuperar a memória, inclusive sensorial, para que o lábio fique fechado, né? E a língua posicionada no céu da boca, ali, e aí o ar passando pelo nariz. Então, é uma coisa muito difícil de corrigir, não é fácil, mas tem que ser perseverante e insistir nesse trabalho. Primeiro, ter condições de respirar, né? Então, o otorrino tem que fazer esse trabalho. E é muito comum, César, até falar daquelas crianças que fizeram o diagnóstico de hipertrofia de amígdala, hipertrofia de adenoide, e que passam por processo cirúrgico. Ela não tem mais obstrução, mas ela não condicionou. E aí, aquele benefício que a cirurgia proporcionaria, acaba não proporcionando. E aí o pai ou a mãe falou, olha, não adiantou nada. Né? Aí precisa da participação da equipe, né? No caso da fonoaudiologia, para corrigir isso. Deixa eu só dar uma dica para a Viviane. Viviane, nós, agora, recentemente foi publicado um artigo que eu achei muito interessante, e esse artigo estava dizendo o seguinte: pessoas, quando inspira pela narina, ela produz o óxido nítrico. O óxido nítrico, ele aumenta a oxigenação nos alvéolos pulmonares. E se tem um aumento de oxigenação nos alvéolos pulmonares, nós temos alguns vírus e bactérias que eles não sobrevivem num ambiente com muita oxigenação. E aí se constatou o seguinte: alguns vírus e bactérias morrem pelo simples fato de inspirar pela narina, porque quando você inspira pela narina, você produz o óxido nítrico e ele vai para os alvéolos pulmonares. Então, olha só, você pode até melhorar o teu sistema imunológico inspirando pela narina, né? Então, é bom fazer aí o treinamento, buscar a terapêutica adequada, justamente por conta disso.
Deixa eu ler mais, tem uma pergunta aqui da Érica. Boa noite, aproveitando o gancho da chupeta, já que os dentes não se encaixam, como o doutor já mencionou, o quanto isso pode interferir no sono da criança? Bom, então vamos partir daquele ponto seguinte, né? A criança, para dormir, ela está habituada a usar a chupeta. Depois que ela dormiu, ela não precisa mais da chupeta. Muitas delas até largam a chupeta, né? Então é recomendável que a gente tire a chupeta. Só que a língua acostumou a deglutir com a presença da chupeta. Então a língua vai fazer o papel como se a chupeta estivesse ali. Claro que na criança pequena, na criança de 2, de 3 anos, 4 anos, quando a gente consegue remover o hábito da chupeta, sem traumas, né, fazer com que ela perca a dependência da chupeta, há a autocorreção da mordida que está aberta, quando ela está em dentinhos de leite ainda. É muito frequente a gente ver isso. Então aí, quer dizer, que tirou a presença da chupeta, a linguinha não ficou lá no lugar e o crescimento, ali, a remodelação óssea acaba acontecendo. Agora, se a gente tem uma criança que depende da chupeta até mais tarde, né, depende da chupeta até 8, 9 anos, mesmo que você tire a chupeta, não vai ter a autocorreção que a gente está dizendo que acontece na dentição de leite. Então, por isso é importante entender que a chupeta cabe até o período, né, em que a criança ainda está formando a dentição de leite. E depois disso, a chupeta já tem que sair, né? Ela tem que deixar, já não faz mais parte dessa fase da vida. Uma pergunta, existe realmente diferença de chupeta? Ah, esse bico pode, esse bico não pode, achatado, redondo, enfim, eu lembro que quando eu tive a minha primeira filha, né, mulher quis ir não sei na onde, comprar um bico de chupeta que só tinha naquele lugar, uma fortuna o negócio, porque disseram que aquela podia. Existe isso mesmo, doutor Marcos? César, é importante dizer o seguinte, né, quando precisa de sucção, se a gente não ofertar alguma coisa, vai entrar alguma coisa que está disponível. E depois que esse hábito se instala, tá nele, né? É muito difícil de tirar. Então, nós temos que pensar o seguinte, o ideal é você ter uma chupeta que a gente tenha uma anatomia que não altere tanto a posição da língua. Então, as chupetas ortodônticas, ela tem uma anatomia compatível com o céu da boca e tem uma concavidade para que a língua se instale entre o céu da boca e a chupeta. A chupeta comum, que a gente chama a bandida, né? Ela faz aquela bolinha, tira muito a língua de posição. Tá. Né? E o halo que tem na chupeta, na bandida, ele é assim. É verdade. Né? É assim, e ele fica convexo em relação à boca. Sim. Essa que sua esposa queria comprar, ele é o côncavo, que favorece o vedamento labial. Olha só, é isso mesmo. Agora, melhor a bandida do que o dedo. Ah, é. Então temos uma hierarquia aí, né? Tem que ter, entendeu? Ah, não vou dar chupeta. Toma cuidado. Né? Mas uma curiosidade, e quando nós fomos comprar, nós compramos porque a família falou, tem que comprar, senão vocês não vão dormir, nem tinha nascido ainda. O que aconteceu? A menina nasceu, e quem falou que quis chupeta? Nada, não pegou nenhuma das duas, né? Tenho 2 filhas, nenhuma das duas quiseram chupeta. Né? E talvez tem sim essa conotação com a amamentação, né? Que a minha esposa realmente cedia, dava, sabia fazer aí, como você mesmo orientou, então acho que isso fez muito sentido para que tudo acontecesse, né? Olha só quanta coisa interessante, né, gente? Muito bom. Doutor Marcos, e as próximas etapas? Né? Quando começa a realmente perder o dente de leite? Quais são os problemas envolvidos? Vamos lá. Então, assim, se eu desenvolvi bem a dentição de leite, quando chega nessa fase de troca, está acontecendo o crescimento da parte superior e aparecem espaços que não existiam. E os dentes permanentes conseguem entrar sem brigar por espaço. Se eu não desenvolvi bem, se eu não mastiguei bem, se eu não degluti bem, meu arco dentário cresceu pouco. E a hora que o permanente chega, ele é grande em relação ao de leite e não aparece o espaço,
começam a aparecer os problemas de falta de espaço para os dentes permanentes. Então, a dentição decídua, a dentição de leite, serve para que a gente desenvolva o arco e nessa fase os espaços vão chegando. Curiosamente, César, a gente tem aquele conceito que o dente permanente é maior que o dente de leite. Isso é uma verdade, mas não absoluta. Porque os dentes anteriores permanentes são muito maiores do que os de leite. Só que canino, molar de leite e molar de leite, são 2 molares de leite e o canino de leite, são substituídos por 3 dentes permanentes. Esses 3 permanentes são menores do que os 3 de leite que saem. São menores? Menores. Se você medir os 3 de leite, eles têm no arco superior uma divergência um pouquinho menor, mas tem uma divergência enorme de tamanho, né? O de leite ocupa mais espaço que o permanente. Então, ela já é um depósito de espaço para que toda essa acomodação aconteça. Então, 6 anos, começou a abrir a janela, vai entrar 2, vão sair 2 para entrar 2. Dali um pouco, vão sair outros 2 para entrar os outros 2, completando 4 permanentes. Se eu desenvolvi tudo direitinho, o permanente entra e não perde, não tem problema nenhum. Na parte de cima acontece um pouquinho mais tarde, né? Um pouquinho depois. Os laterais, né? Que são os incisivos que nascem do lado dos 2 centrais. Nas meninas com 8 anos, normalmente, eles já estão na boca, os meninos com 8 anos e meio. Então a gente já está mudando de fase. É mais avançado até nisso, então, hein? Porque você sabe o seguinte, César, nos 6 anos a gente ganha um molar lá atrás. Então não cai dente de leite nenhum. De só 20 dentes, passamos a 24. Aí esses 4 molares que estão lá no fundo e os 4 incisivos são permanentes e a gente tem 3 de leite, 3 de leite, 3 de leite, que vão cair dos 6 até os 12, 10, 11 anos que eles vão trocar. Aos 12 anos, a face cresceu, o crânio cresceu, o indivíduo cresceu, nascem os segundos molares. Então, a gente passa a ter 28. E são os molares dos 12 anos. Então, esse período entre a chegada do primeiro molar, aos 6 anos, e a chegada do segundo molar, aos 12, é um período onde a gente tem muita coisa acontecendo e a gente precisa monitorar. Por isso que aquela Júlio Laranja, o processo começa aos 6 e a gente vai olhar, tá indo tudo bem. Volta só com 12? Não. Tem que ver a troca. Porque nessa troca pode acontecer alguma coisa que desvie, e aí começa a fazer um problema maior, problema que não existia, começa a aparecer nessa fase. Então, a troca da dentição precisa ser monitorada pelo ortodontista. Então, o ideal é que comece aos 6, pequenos desvios sejam corrigidos, e o desenvolvimento da troca da dentição se dê monitorado. E aos 12 anos, normalmente, a gente tem aí os 28 dentes permanentes instalados, e aí a gente não tem mais a dentição mista, porque eles acabaram os de leite, e passa a ter a dentição permanente. Então, hoje em dia, é comum acelerar um pouquinho. Então, com 10 anos, a gente já encontra, principalmente meninas, que já estão com os dentes permanentes. Então, a importância do monitoramento da dentição, da troca da dentição, se dá por conta disso. Entendi. Pessoal do Instagram, olá Maura, tudo bem? Ótima noite. Olá Camila, tudo bem? Vou voltar para cá. Uma pergunta, quando o dente de leite, por exemplo, o dente superior de leite começou a ficar molinho, tá? Começou a ficar molinho, mas aí a mãe pode falar, puxa, tá molinho, mas não cai, eu arranco, eu espero, não, tem que tirar, porque senão ele vai entrar para dentro. Fala um pouquinho disso, isso pode acontecer? Ô César, isso é legal você ter perguntado, porque é muito comum mesmo, né? Então a gente diz assim, tem que pensar que o que acontece no lado direito tem que acontecer no esquerdo. Então essa é a primeira questão. Então a gente sabe que na parte de cima, o mais comum, quem vai cair primeiro é o dente número 4.
e não o 3. Né? Então, caíram primeiro o 1 e o 2, chegaram os permanentes, o 3, o 4 e o 5 são de leite. Então, em cima, a gente sabe que normalmente sai o 4, depois o 5, para depois o 3. E embaixo é o 3, o 4 e o 5. Então, essas são as sequências que isso acontece. Então, a gente tem que tomar atenção para que não aconteça do dente do lado direito caiu e do lado esquerdo não. Como eu falei para você, os dentes têm tamanhos diferentes. Então, ocupam espaços diferentes no arco e a conformação do arco muda. Então, de novo, a importância do monitoramento da troca da dentição. Né? Tem a sequência favorável para que os espaços sejam ocupados e criados de forma adequada. Entendi. Uma coisa bobinha que podia ser evitado lá na dentição de leite, não foi. Quando chega nessa fase, já começa a cobrar o preço, porque já está favorecendo que o problema aumente. E uma vez eu vi um raio-x, né, da minha filha, que fez. É muito interessante, porque dá para você ver os dentinhos de leite e dá para ver os outros aqui em cima, né? Isso os gigantescos, assim, é muito interessante. Eu não sei se todo mundo já viu isso. Eu me espantei, né? Que eu não tinha a mínima noção que era daquele jeito. Eu falei, gente, olha, tá tudo aqui em cima. Coisa, né? Então acho que não tem esse risco, né? De subir, enfim, de se perder. Não, na verdade, assim, se você não fizer esse cuidado de monitorar, o que vai acabar acontecendo é que o dente de leite, às vezes, ele retenha o nascimento do permanente. Então, ele passa a ser uma retenção prolongada do dente de leite, desvia a direção do permanente. E aí, em vez de nascer na posição certa, nasce para o lado de dentro, nasce para o lado de fora, porque ele perdeu a vez. Então, o dente de leite, ele tem horáriozinho de cair, sim. Então, a gente diz assim, qual é o horário certo do dente de leite cair? Quando o permanente já tem 2/3 de raiz formada. Então, às vezes, chega aqui a criança, está com o dentinho de leite firme, a mãe fala, vou esperar para cair, ficar mole. Não, porque o permanente está pronto, está pedindo passagem. E o de leite está lá, travando o caminho. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa, de novo, ressaltar a importância do acompanhamento do ortodontista nesse período. Porque se você não faz isso, acaba criando problema depois por diferença de tamanho de um dente do outro e o arco fica assimétrico. Olha só, hein, que interessante. Muito bom. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. A Maria das Graças falou, tem bebês que na gestação já chupam o dedo no ventre da mãe. Estes casos devem ser mais complicados. Na verdade, não é bem assim. Todos fazem sucção durante a gestação porque já estão treinando, né? Já estão desenvolvendo. Acontece que alguns a gente faz o exame, né, de ultrassom bem na hora que ele está treinando. Né? Então, eu tenho essa passagem, né, na minha primeira filha, o obstetra amigo nosso, então fez questão de mostrar no exame dedo, boca. Topa aí, ortodontistas, filha com o dedo da boca. Na época, a gente não sabia ainda se era filha ou filho, né? Mas você já estava lá treinando. Então, esse hábito, essa necessidade da sucção, ela acontece durante a gestação, não com finalidade nutritiva, mas sim de desenvolvimento da função. Ele está aprimorando. Já está treinando. Está treinando. Aí, então, Maria das Graças é só um treinamento. Todo mundo passa por isso. Algumas vezes o médico consegue pegar na hora ali e deu sorte para pegar, mas todo mundo faz. Então, e é por isso que o bebezinho, a hora que sai, né, ele já vai procurando, né? Está prontinho, sabe fazer, porque ele já treinou lá atrás, já desenvolveu, já tem esse conhecimento ali da função. Muito bom. Doutor Marcos, já estamos aqui há 1 hora. Eu gostaria... E, se possível, você trouxesse algumas dicas fundamentais, então, para as crianças, sobretudo nessa fase a partir dos 6 anos, e é muito importante, né, e que pode vir um problema futuro, né, em relação a... O que você acha importante passar para as pessoas que nos ouvem? Obviamente, elas vão explicar essas dicas.
Ô César, eu acho importante a gente deixar bem claro para as pessoas assim que ronco na infância é sinal de que tem algum problema na respiração e precisa ser tratado. Não é para encarar isso como normal. Nós precisamos alertar, assim, se está roncando é porque tem alguma coisa entupindo, atrapalhando a passagem do ar e precisa ser desobstruído, né? Então, essa é uma questão importante. Outra questão muito comum nos dias de hoje é a criançada ir para a cama muito pilhado, muito agitado, né? E aí o sono é de péssima qualidade. E lembrar os pais que o crescimento se dá na hora que dorme. Na hora que dorme o sono bom. Então, a gente brinca aqui no consultório e pergunta para a criança, você quer ficar grandão? Né? Então, dorme direito. Para dormir direito, tem que deixar o telefone celular longe, o tablet longe, tem que se preparar para o sono, aquela faxina do sono que você fala sempre, né? A criançada está perdendo isso. E por conta de uma série de situações, a pandemia entra nesse meio, mas é uma coisa importante a fazer, é um hábito importante, né? Tem que preparar a criança para dormir, tem que puxar o freio de mão, tem que desacelerar antes de ir para a cama, né? Para poder fazer o sono tranquilo. Então, os dedinhos deles no teclado, lá, aquela coisa que precisamos tomar cuidado, né? O César tem falado, tem acompanhado suas lives, né? Você tem falado tão bem com tanta propriedade das consequências desfavoráveis para o cérebro que essas atividades fazem. E, consequentemente, prejudicando o sono, o crescimento não se dá de forma adequada. Da face, inclusive. E já que estávamos falando em condicionamento, né, de forma negativa, aqui é um excelente condicionamento, treinar, então, as crianças para desenvolver um ritual para dormir. Né? Então, olha a importância. Criança, eu costumo falar, um dos aspectos principais para a criança funcionar bem cognitivamente é ter rotina. Ela precisa ter rotina, precisa ter rotina de desligamento. Né? Tem crianças, eu me lembro no consultório, fui atender uma vez uma criança, perguntei para o pai, né, que hora que ele costuma dormir? Era um menino de 6 anos. O pai falou, olha, não sei, porque quando ele vai dormir, eu já estou dormindo. Então, peraí, o pai não tem a mínima ideia da hora que o filho vai dormir, o filho não tem rotina nenhuma, como é que vai aprender? Se ele não tem rotina, usando telas o tempo todo, não tem como dar certo, gente. Então, bora condicionar num ritual mais positivo, né, que você vai melhorar, inclusive, o sono, melhorando o sono, tem grande chance de desenvolver, de melhorar também a própria dentição, né? Exatamente. E essa questão da rotina, perda de rotina, hoje em dia tem sido muito comum, né? Por conta de tanta solicitação que os aparelhos eletrônicos, os joguinhos, enfim, a gente tem dito aqui para eles, né? Olha, gente, vai dormir 10 horas, 9 horas, 1 hora antes desliga tudo. Aí é a hora de sentar junto, é a hora de conversar um pouquinho, é a hora de ler alguma coisa para a criança, é hora de ler junto, né? Para dar aquela... E aí o sono vai ser melhor, e aí o crescimento vai ser melhor também, né? Bom, muito bom. Doutor Marcos, a Cristina fez uma pergunta, e aí a gente encerra com as perguntas, depois você faz um fechamento, fala onde você atende, né? Eu sei que você atende em Santo André, mas deixa eu fazer a pergunta dela primeiro, depois a gente conclui. Qual profissional procuro para me ajudar a diagnosticar o ronco da minha filha de 4 anos? Então, a filha dela de 4 anos está roncando, ela quer saber para onde ela vai primeiro. Tá. O médico pediatra seria o médico que vai gerenciar esse atendimento. Ele vai, então, querer entender por que esse ronco se dá. E se o pediatra não tiver essa condição, ele vai encaminhar para o otorrino. Né? Mas seria esse o caminho, né? A gente não quer entrar na área médica, né? Não é a nossa área, mas na nossa experiência clínica, a gente percebe que para esses problemas relacionados com dificuldade respiratória, com o ronco, a gente tem resultados muito interessantes com remédios homeopáticos. Então, pode pensar sim, né, que talvez essa linha da medicina também seja indicado para esse tratamento, né? Mas normalmente com 4 anos, roncando, é adenoide e amígdala que estão
acima do tamanho. Então, provavelmente, hábitos de limpeza das vias aéreas, né? Treinamento de respiração, né? Para ver se o ar está passando. E se não tiver, tem que tratar. E isso aí, a medicação médico-pediatra é melhor para fazer, senão complementa com otorrino. Cristina, é isso. De repente, se o pediatra... Porque eu já escutei, né, alguns profissionais falar, não, isso é normal. Normal não. Não. Porque, veja, pelo que o Dr. Marcos Madeira está trazendo aqui para nós, de repente pode passar, mas enquanto isso não passa, olha quanto prejuízo pode causar para essa criança. Né? Então, se de repente o profissional médico falou, olha, é assim mesmo, vai em busca de outro, né? Vai diretamente no otorrino ou procura um outro profissional. Né? Eu acho que tem diversos profissionais exatamente para isso. De repente, você perceber que não está sendo suficiente, vai em busca de outro. Né? Como o Dr. Marcos falou, e eu também já vi isso, inclusive, em consultório, né? Relatos de pais que passaram a utilizar uma medicação homeopática e realmente teve um resultado muito interessante. Né? Bem por aí. Muito bom, gente. Olha, gratidão imensa para vocês. Depois, se vocês puderem compartilhar aí essa live de utilidade pública, como a própria Cristina falou, eu gostaria que o Dr. Marcos fizesse, então, as considerações finais e fala aí para a gente onde é que você atende, qual que é o teu público-alvo aí. Fique à vontade. Obrigado, César. Eu, no começo, nem tive a oportunidade de te agradecer, de poder participar com você, é uma honra muito grande, a gente que foi seu aluno no curso de teologia, que a gente te admira muito pelo teu trabalho como psicólogo, é gratificante, é uma honra grande estar participando dessa live com você. Eu tenho toda a minha carreira ortodôntica, dentista, aqui em Santo André, né, desde 84, e seguindo a mesma coisa que meu pai fez e que meu avô também. Então, nós, né, estamos aqui desde a década de 60, no centro de Santo André. A gente tem o nosso site, né, que procura passar bastante informações, que é o marcosmadeira.com.br, né, e a gente tem o endereço nosso aqui na rua Campos Sales, bem próximo à Catedral do Carmo, Campos Sales 490, que é o prédio onde a gente tem o consultório, né? E a gente atende normalmente nos dias de segunda a sexta, né, no horário comercial. Né? Muito bom. E tem um site também, né? Eu vi que tem um site lá, qualquer dúvida, qual que é o site mesmo? É o www.marcosmadeira.com.br, né? Que é o nosso, onde a gente coloca as informações, né? Procura atualizar o pessoal. A gente faz alguma coisa no Facebook, né? Tem a página do Dr. Marcos Madeira Ortodontia, e a gente tem também no Instagram, lá o Marcos R. Madeira, né? Onde a gente coloca umas chamadas também com relação aos aspectos preventivos. A nossa vontade sempre, César, é de trabalhar a ortodontia preventiva. A gente diz que com a preventiva é onde a gente faz a verdadeira correção, né? O tratamento ortodôntico tardio, ele proporciona bons resultados, mas o melhor de todos os resultados é a ortodontia preventiva que faz. Então, e atuo, eu falo aqui no consultório, com crianças de todas as idades. Hoje em dia, a gente tem tido a oportunidade de ter pacientes que são jovens há bastante tempo, né? E a gente tem neles muito trabalho ortodôntico para preparar para reabilitações com implantes, com próteses, né? Mas a gente tem aquela afinidade, aquela coisa de gosto pelo atendimento da criançada, né? Criançada, por conta das devolutivas, né? Das brincadeiras, das amizades que a gente faz aqui no consultório, né? Então, a ortodontia tem ortodontia fixa, tem ortodontia removível, tem ortodontia com aparelhos estéticos, tem ortodontia com aparelhos invisíveis, enfim. A gente procura, César, estar sempre atualizado para poder oferecer para as famílias que nos procuram aquilo que dá o melhor resultado em menor tempo, para que seja sempre o mais acessível possível. A preocupação da gente não é em fazer tratamentos longos, muito pelo contrário, né? É ideal
pensar assim, né? O tratamento ortodôntico, se começado na dentição permanente, então, que começou mais depois que já está adulto, é um tratamento que não é para se estender além de 24 meses, né? Em casos excepcionais, a gente tem um pouco mais de tempo. E nos tratamentos preventivos, eles se estendem mais divididos em fases de atendimento e fases de acompanhamento. Então, o tratamento começa lá para os 6 anos ou antes, e a gente vai acompanhando para intervir, se necessário for, quando a dentição permanente chegar. Então, é preciso que a família traga a criança a períodos mais próximos, dependendo da fase, e períodos mais espaçados, né? Então, a gente vai monitorando esse acompanhamento. Então, hoje em dia, a gente tem uma demanda grande de adultos, né? Mas continuando trabalhar com a molecada também, né? Então, a gente diz para os pais, né? Apesar da pandemia, a avaliação ortodôntica, por se tratar de uma avaliação, ela é importante que aconteça nesse período. A gente... Muito bom, e sem contar os cuidados todos que você deve estar tendo nesse momento, né? Claro. Cuidados em relação a... A gente sabe que é importante que todas as crianças nessa faixa etária tenham uma radiografia panorâmica feita, né? Então, que isso aconteça para todo mundo. Ah, tá na pandemia, tá bom. Faz a avaliação agora, se for o caso, faz a radiografia depois. Né, para evitar de ir com a criança numa clínica de radiologia para fazer o exame. Mas que seja feita essa panorâmica. Se não aos 6, aos 7, né? Quanto antes. Porque é ali que ela dá para a gente um norte do desenvolvimento que a gente vai ter. Muito bom. A Cristina, o que ela falou foi aquilo que eu suspeitei, né? O pediatra já me disse que ela tinha uma respiração barulhenta e que eu que deveria me acostumar com isso. Não faça, não é por aí, não se acostuma, não. Não se acostuma, porque você viu, o Dr. Marcos deixou muito claro que o preço a pagar a médio e longo prazo é alto, né? Então procura outro profissional e está tudo certo, né? Infelizmente. Faça os encaminhamentos e está tudo certo. Não é esse Dr. Marcos, mais uma vez, muito obrigado, gratidão imensa por sua presença. Foi uma honra, né, conversar com você sobre esse assunto tão importante. E as pessoas aqui também, que todas as pessoas que participaram, demonstraram muita gratidão também por todas as informações que são preciosas, né? É difícil ter um profissional que fala assim, que fala de uma forma tão detalhada e tão clara para que a gente compreenda. Então, gratidão imensa mais uma vez, foi uma honra e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, sempre é muito bom estar com você, estar com o público que te segue, que te acompanha, sempre com o teu conteúdo que contribui muito, e estamos juntos aqui, pessoal, fica à vontade para qualquer dúvida, esclarecimento que quiser, a gente está à disposição. Muito bom, gente, e quem não curtiu aí a fanpage do Dr. Marcos Madeira, depois vai lá em busca, no Instagram também, curta, indique, né, precisando aí de indicar para alguém, para algum conhecido, saiba que você tem um profissional aqui que tem uma experiência riquíssima, larga, ele sabe o que está fazendo. Mais uma vez, muito obrigado a cada um que participou e até uma próxima oportunidade. Boa noite, obrigado, até mais, César, muito obrigado, boa noite a todos.